Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Império Com. A dica de gramática hoje eu considero muito interessante. Falaremos a respeito do futuro trabalhando o auxiliar modal can. Claro, faremos o comparativo com o português para que possamos entender melhor a estrutura e aplicarmos de forma correta. Uma dica muito interessante que antes eu gostaria de estar passando é o seguinte, é que modal, tá? Qual é a função do modal? Ou ele complementa o sentido do verbo, ou ele altera o sentido do verbo. Quando eu digo alterar o sentido do verbo, é no comparativo com a língua portuguesa. Portanto, somente dois auxiliares modais alteram o sentido do verbo no comparativo com o português. O auxiliar will, que indica futuro de presente, e o auxiliar would, que indica futuro de pretérito. Hoje, nós trabalharemos a ideia de futuro, tá? Mais precisamente, futuro de presente. E, portanto, faremos um comparativo, né, entre a estrutura da língua inglesa com a estrutura da língua portuguesa. Começaremos com a frase em português. Eu não poderei vir à aula hoje. Eu não poderei vir à aula hoje. A frase em português é essa. Normalmente, né, podemos, de repente, pensarmos da seguinte forma. Poderei é futuro de presente. E aí, pegamos o verbo modal can, poder. Aí, entendemos que o will, ele altera o sentido do verbo. Aí, supostamente, podemos pensar, então, eu vou pegar sujeito, will, can, e construir a frase. Portanto, se você disser assim, I will not can to come to the class today, completamente errado. Completamente errado, tá? Essa estrutura ela não existe, tá? Por quê? Porque o futuro de presente em relação ao auxiliar modal can é to be able to. Be able to. Tá? E não will can. Isso não existe, tá? Isso não tem lógica. Não existe essa estrutura, tá, em inglês. Portanto, a frase ela seria traduzida da seguinte forma: I will not be able to come to the class today. Agora, o que eu quero dizer com isso? Se fôssemos traduzir ao pé da letra, por quê? To be able to significa ser capaz de. Aí você acaba traduzindo como eu não serei capaz de vir à aula hoje. Na verdade, não é dessa forma que você interpreta. Essa estrutura passa a ideia de que você não tem condições de vir à aula hoje, por N motivos. Portanto, ao falar I will not be able to come to the class today, você simplesmente está dando uma justificativa, passando a ideia de que não há condição ou condições de vir à aula hoje. Essa é a estrutura correta e a ideia que deve ser passada. A linha de raciocínio é muito interessante nisso. Quando você entende realmente como funciona toda essa mecânica, você acaba aplicando de forma correta e acaba sendo entendido através dela, o que é muito interessante. Portanto, no próximo vídeo eu estarei exemplificando um pouco mais para que possamos aumentar cada vez mais o nosso domínio, tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa. O meu nome é Márcio Antunes, eu sou professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.